A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a nossa aula de número 124. Nós estamos falando sobre o Apocalipse e hoje é a parte 3 desta aula de número 124. Na aula anterior, a gente comentou capítulo 1, versículo 9 até o 20, que é o retrato do Cristo, o Senhor vivo, que traz a mensagem a João. E ele manda que João escreva essas mensagens através de cartas às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo ou Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então essa página aqui a gente comentou na aula anterior, sobre o retrato do Cristo, ressuscitado e glorificado. E hoje vamos aqui então falar sobre as mensagens enviadas às igrejas da Ásia. Então, apesar de serem as cartas destinadas a igrejas localizadas em cidades bem conhecidas, a quantidade de igrejas é significativa, tendo em vista que, na linguagem bíblica, 7 significa completo ou pleno. Então, 7 igrejas, o termo grego lá para 7 igrejas é epita ekklesion. É a soma conceitual das comunidades cristãs no mundo. 7 anjos, o termo grego lá, epita angeloi, representa a plenitude dos pastores que há no mundo. A estrutura das cartas é a mesma para todas. O remetente se identifica, demonstra conhecimento do ambiente externo e interno da igreja, ele faz exortações e também promessas. Então vamos aqui para a primeira dessas 7 igrejas que receberam essas mensagens. A primeira é Éfeso. Éfeso significa desejável. Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia. Foi situada perto do mar Egeu. 2 estradas importantes cruzavam em Éfeso, uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, passando por Laodiceia. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima de contato entre os 2 lados do Império Romano, a Europa e a Ásia. Historiadores geralmente calculam a população da cidade no primeiro século entre 250 mil e 500 mil. Éfeso era conhecida também como foco de adoração da deusa da fertilidade, Ártemis, ou também conhecida como Diana. Sabemos algumas coisas sobre a história da igreja em Éfeso de outros livros do Novo Testamento. No final de sua segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Isso está lá em Atos 18, versículos 18 até o 26. Na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos. Isso está lá em Atos 19 e Atos 20, versículo 31. Na volta da mesma viagem, passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso, conforme a gente pode ler em Atos capítulo 20, versículo 17 até o 38. Durante os anos na prisão, Paulo escreveu a Epístola aos Efésios. Também deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos, conforme a gente pode ler em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 3. Dessas diversas referências aos Efésios, podemos observar algumas coisas importantes sobre essa igreja. Desde o início, houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila ajudaram Apolo
conforme a gente pode ler em Atos 18 e versículo 26. Paulo advertiu os presbíteros do perigo de falsos mestres entre eles. Atos capítulo 20, versículo 29, 30 e 31. E orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 até o 7. A carta de Paulo aos Efésios destacou a importância do amor. Efésios capítulo 5, versículo 2. Um tema frisado também nesta carta no Apocalipse. Éfeso, cujo nome significa desejável, era uma cidade com dois importantes destaques. Era porto, tendo como consequência ser uma conceituada cidade comercial, e era igualmente centro de uma terrível idolatria, que era o culto à deusa Diana, também chamada de Ártemis, onde um templo lhe fora dedicado. Esse templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A deusa Diana, por sua vez, era chamada a Mãe dos Céus, e seu culto era caracterizado pela orgia e licenciosidade, visto que era um culto de fertilidade. A estátua que a representava era de uma mulher belíssima, mas horrorosa num aspecto. Seu tórax e ventre eram cobertos de seios para simbolizar a fertilidade. A igreja cristã da cidade de Éfeso, Cristo glorificado se identifica como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro, conforme o versículo de número 1 do capítulo 2 de Apocalipse. É o Senhor que detém o poder e está presente na vida e nas orações da igreja, pois diz ele: conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua perseverança. Sabe das excelentes qualidades daquela igreja que fora pastoreada pelo próprio apóstolo João. Cristo passa a fazer exortações. Deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. A igreja, tendo perdido seu primeiro amor, passou a amar o comodismo, ao tempo que deixou de ser altruísta, vivendo para si e para o seu egocentrismo. Tornou-se mundana, prejudicada pela facilidade de viver uma vida sem maiores compromissos com Cristo Jesus. É o que acontece quando uma igreja deixa de ter compromisso com seu Senhor. No entanto, o Evangelho há sempre oportunidade para quebrantamento e mudança de direção. Como são importantes no versículo 5 estas exortações: lembra-te, arrepende-te e pratica. E não pode haver tolerância com as heresias, como a mencionada no versículo de número 6, a dos nicolaítas. Nicolaíta, vem de Nicolaus, Nico, conquistador, Laos, povo, que significa dominador do povo. Eles encorajavam os crentes a participarem de festas idólatras e praticarem a prostituição. Tudo isso vale para a igreja de hoje. Quem eram os nicolaítas? Tudo o que foi dito para aquele tempo vale para hoje. Eram eles os que, dentro da igreja, defendiam a absoluta sujeição dos leigos em relação aos bispos ou pastores das igrejas, a organização de um regime dentro da igreja que, como os outros governos, estabelece leis, regras, normas, práticas para o povo. É agir pela mente e egoísmo humanos. É usar o recurso do governo humano em vez das ordenanças da palavra de Deus e da sensibilidade para ouvir o Espírito de Cristo. É a mentalidade política posta a serviço do mando, do comando e do desmando. Como termina essa carta? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.
é só o que queremos: vida sobre vida, graça sobre graça e bênção sobre bênção. A segunda igreja a receber a carta ou a mensagem é Esmirna, que significa um perfume suave. Os detalhes, da mensagem para a igreja de Esmirna está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o 11. Cristo se apresentou a essa igreja de modo diferente. Ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele identifica esta igreja como atribulada, pobre apesar de ser rica e marcada pela blasfêmia interna. Esmirna era, como Éfeso, uma cidade rica e centro religioso. Esmirna ficava uns 55 quilômetros ao norte de Éfeso e era, como esta, um porto marítimo próspero. Sua riqueza e prosperidade permitiram que disputassem com Éfeso a honra de ser a principal cidade da Ásia. Esmirna havia ajudado Roma muito antes desta se tornar uma potência mundial e desde 195 a.C. tinha erigido um templo à deusa Roma. Isto fizera com que Esmirna se tornasse um centro de adoração ao imperador em 26 a.C. Obteve o privilégio de ser escolhida por Roma para construir um templo ao imperador Tibério. O nome Esmirna significa perfume suave. No entanto, sua religião não era o culto a Diana ou a qualquer deus da mitologia grega ou romana. Cultuado era o próprio imperador, o que significa que deixar de cultuá-lo era crime contra o Império Romano, crime chamado de lesa-estado ou lesa-majestade, passível de ser punido com a morte. A igreja de Esmirna não estava fria como a de Éfeso, que havia deixado o primeiro amor. Seu problema eram as perseguições e calúnias que viriam, razão porque precisava de forças, de poder espiritual para suportá-las. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10. E realmente isso aconteceu anos depois. Diocleciano, imperador de Roma, moveu uma perseguição que se iniciou em 303 e durou até 313, 10 anos, chamados de 10 dias, em Apocalipse 2, versículo 10, quando o cristianismo passou a ser reconhecido como religião do Império Romano por Constantino. É nesse contexto que vem uma das mais citadas frases da Bíblia Sagrada: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Coroa, Stéphanos, grinalda, concedida aos vencedores nos esportes e nas batalhas. Aqui simboliza a vida eterna, que realmente quer dizer ser leal e perseverante até o ponto de dar a tua vida e receberá como recompensa a glória da abençoada ressurreição ao lado do Senhor. Há também outra promessa: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte física, sendo, portanto, a segunda morte a morte espiritual. A terceira cidade, ou igreja, melhor dizendo, a receber a mensagem é a de Pérgamo, que significa elevada. O reino de Pérgamo começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C., quando Átalo III, o último rei de Pérgamo, passou o reino a Roma em testamento, tornando-se esta a partir de então a capital da província da Ásia. Esta foi a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto ao imperador. Por volta do ano 29, foi edificado nessa cidade um templo ao divino imperador Augustus e à deusa Roma. Fato esse que conquistou sobremaneira o coração imperial. A importância de Pérgamo, nome cujo significado é altura, elevação, era mais política e religiosa que econômica. A ênfase religiosa estava no culto ao imperador. Haja visto o grande número de templos que lhe eram destinados.
Era uma arriscada aventura ser cristão na cidade de Pérgamo por esse motivo. Era ali que estava o trono de Satanás e o lugar de sua habitação, citado em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Além do imperador ser cultuado, havia outros 4 cultos: a Zeus, a Atenas, a Dionísio e o culto a Asclépion, o deus serpente das curas. Era uma cidade altamente mística. Não sabemos exatamente o que era o trono de Satanás, do versículo 13, já lido anteriormente, ou feito menção dele anteriormente, melhor dizendo. Mas apresentamos as seguintes possibilidades. Um altar levantado ao imperador César Augusto refere-se ao culto ao imperador. Segunda possibilidade, uma coluna na cidade com muitos altares aos deuses pagãos. Terceira possibilidade, altar dedicado a Zeus, cuja base tinha 240 metros de altura, um verdadeiro edifício com o altar em cima. Quarta possibilidade, a adoração ao deus da medicina Asclépion, cujo símbolo era uma serpente. Quinta possibilidade, talvez a cidade toda fosse o trono de Satanás. Na igreja de Pérgamo havia heresias. Alguns seguiam a doutrina de Balaão, versículo 14 do capítulo 2 de Apocalipse, e a dos Nicolaitas, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 15, os mesmos de Éfeso. Os seguidores da doutrina de Balaão são os aproveitadores que querem tirar vantagem da igreja. São os mercenários, os enganadores do povo, que como o falso profeta Balaão, queriam exercer o ofício profético a troco de vantagens. Havia prostituição, idolatria e coisas assemelhadas na igreja de Pérgamo. Já que Satanás não pôde destruir a igreja, procurou corrompê-la, pois não pode existir arma mais eficaz a favor dos planos do diabo que uma igreja sem testemunho, corrupta, cheia de pessoas não convertidas, como o mundo atual tem visto com tanta frequência. A exortação é direta e dura. Ele diz: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti. Versículo de número 16 do capítulo 2 de Apocalipse. Os vencedores comeriam do maná escondido, uma representação aí para a vida eterna. Deus tem uma provisão eterna nos céus para os seus filhos. Esses receberão também uma pedra branca com um novo nome escrito. A pedrinha branca pode significar a absolvição recebida em Cristo, bem como a admissão nas bodas do Cordeiro. Quanto ao novo nome, visto que na Bíblia os nomes a rigor expressam a personalidade dos seus portadores, receberemos dos céus um novo nome que significará o que aqui representamos para Deus. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos aqui, por falta de espaço e de tempo, falar apenas dessas 3 igrejas. Na aula 124, parte 4, vamos falar de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia. Que Deus abençoe os irmãos.